Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Que bênção estar aqui nessa noite. É maravilhoso, irmãos. Quanto tempo eu não esperei por esse momento. Glória a Deus. 3 anos no verbo. Mas eu disse, eu vou ministrar depois quando eu concluir o rema. Chegou o dia. Irmãos, o pastor estava falando algo aqui. Isso é bem interessante. É que muitas das vezes, ao chegarmos em um ambiente, uma igreja, num dia de quinta-feira, onde tem poucas pessoas, e a gente olha assim e diz, pouquíssima gente. Mas quem disse que você precisa da pessoa que está do seu lado para Deus falar com você? Quem disse que você precisa de uma multidão de gente para você receber de Deus, para você ser abençoado por Deus, para Deus falar ao teu coração e te dar a instrução daquilo que você precisa receber para você seguir na tua caminhada? Não deixa o ambiente determinar o nível da tua adoração. Não deixe o ambiente determinar como você vai adorar, como você vai exaltar a Deus. Não deixe que ninguém te impeça de exaltar ao Deus que é todo poderoso. Não deixe. Porque Deus, Ele tem uma porção nessa noite que vai derramar sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua família, sobre a tua casa. E Deus fará coisas tremendas nessa noite através de você. E como fica fácil de ministrar depois que o ambiente foi todo preparado? Onde os corações já estão quebrantados para ouvir aquilo que Deus vai falar. Glória a Deus. E a palavra que Deus Ele colocou em meu coração, e eu venho ruminando ela já há algumas semanas. Venho meditando. E o que Deus quer falar contigo hoje é sobre avivamento. E o tema da mensagem é um grande avivamento. Eu quero que você abra sua Bíblia ou acesse lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Quem for encontrando, irmãos, mostre que você é pentecostal. Amém? Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37, o verso a partir de número 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Eu acredito que você já ouviu bastante ministrações sobre esse texto e você conhece o que aconteceu aí logo em seguida, certo? A Bíblia diz que o profeta ele profetiza sobre aqueles ossos, os ossos vão se encaixando, vai aparecendo nervo, vai aparecendo carne, e eles começam e ficam de pé e formam um grande exército. E Deus dá uma outra instrução ao profeta, que ele profetize o Espírito sobre eles. E aqueles ossos passam agora a ter vida. Aleluia. Entenda uma coisa, meu amado irmão. É que o processo que o povo de Deus estava passando naquele momento era um processo difícil. Era um processo em que eles estavam num cativeiro babilônico. Eles haviam sido levados cativos ali para a Babilônia por conta da desobediência. O profeta Abacuque ele vai falar um pouco a respeito disso, quando ele diz que ao olhar, se deparar com a situação, ele está vendo tudo de ruim acontecer, o justo não está prevalecendo, mas o ímpio sim, e ele diz: até quando, Senhor, eu vou clamar por misericórdia e o Senhor não vai me ouvir?
E a Bíblia vai dizer, se você ler em Abacuque capítulo número 1, é que Deus, o juízo de Deus viria sobre a nação de Judá. E havia um cativeiro preparado. E esse povo agora está passando por uma limitação. Ele está passando agora por um processo. E que processo difícil na vida deles. Eles olham para um lado, olham para o outro, estão junto a um rio chamado Quebar, junto aos rios da Babilônia, fora da sua casa, fora do seu ambiente, fora do seu lugar de adoração. O templo que Salomão outrora construíra veio abaixo porque o rei Nabucodonosor, os caldeus derrubaram tudo. O povo está morto espiritualmente. Não há mais unção naquele lugar, não há mais adoração, não há mais sacrifício. O povo deixou de lado, aleluia. O povo parou de adorar a Deus. E Deus olha e leva o profeta até aquele lugar, até o vale, e diz: olha esse vale, passeia no meio deles. E o que você vê? São ossos que estão secos. Não há vida. Aparentemente, ao olhar para aqueles ossos, não há uma outra saída, não há o que fazer. Não há uma solução. E quantos no nosso meio não estão dessa forma? E eu não falo falando da igreja Maurício de Nassau, não, eu falo no contexto de cristianismo. Quantas pessoas, às vezes, por passar por lutas, por dificuldades, elas morrem espiritualmente. Não há mais um louvor saindo dos seus lábios, não há mais uma adoração, não há mais uma leitura da palavra de Deus, não há louvores em casa, porque este culto aqui, essa igreja aqui, ela tem que ser extensão do culto que acontece na tua casa. O culto não só acontece aqui, mas você já vem de casa preparado, porque é você que determina o que você vai receber de Deus. Se tu preparar o ambiente, se tu preparar o teu coração, independente se o irmão está dando glória ou não, independente do irmão se está usando, se está se enchendo da unção ou não, é você que determina. Glória a Deus. Glória a Deus. É você que determina o quanto você vai receber de Deus. Aí sabe o que eu observo? É que tem pessoas que ficam com vergonha. Porque se é para ser cheio, feito esse irmão aí que se treme, que cai, se esse irmão que pula, se esse irmão que marcha, eu não quero não. Ei, é você que está perdendo de sentir a presença de Deus inundar o teu corpo, te encher de uma maneira tal que você não consiga suportar, porque é poder de Deus sobre a tua vida. É poder de Deus que vem sobre você. Aleluia. Coloca aqui para mim, por favor, Salmo de número 137. Glória a Deus. Veja o que o povo que estava cativo fez. Aleluia, glória a Deus. Salmos de número 137. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Veja só. O povo estava prisioneiro, estava cativo, mas a sua boca, ele conseguia se pronunciar, ele conseguia falar, ele conseguia adorar, ele conseguia exaltar, ele conseguia prestar o culto dele. Mas o ambiente determinou aquilo que ele viveria. Ele não deixou, ele naquele momento de luta, naquele momento de dificuldade,
Eles servindo a um Deus que é todo poderoso, que havia feito tantos e tantos milagres, tantas e tantas maravilhas, eles calaram, eles guardaram o seu instrumento, eles penduraram num salgueiro e não quiseram mais adorar. Eles não quiseram mais exaltar o Senhor. O ambiente em que eles estavam inseridos mexeu com a sua mente. Mas quem é que poderia trazer salvação? Quem é que poderia trazer salvação? E por que não adorar? E por que não exaltar aquele que tem todo o poder para fazer o milagre acontecer? Sabe, irmãos, diferente daquele povo que vivia numa aliança inferior à que nós vivemos hoje. Hoje nós somos chamados filhos de Deus, fomos adotados pelo Senhor. O culto, eles precisaram ali que um profeta se levantasse e profetizasse sobre eles. Mas você não precisa que alguém chegue e profetize sobre você, porque dentro de você existe um ser que é todo poderoso, e dentro de você há um poder extremamente muito superior ao que aquilo que você possa imaginar. E o que Deus tocou no meu coração para te dizer é que ative o poder que existe dentro de você. Ative o poder que há dentro de você. Não se preocupa, meu amado, meu querido, com quem está te observando, com quem está te olhando. A adoração é tua, a exaltação é tua, o poder foi Deus que te deu, a unção foi Deus que te deu. Então recebe dessa unção sobre a tua vida nessa noite, meu querido. Recebe desse poder. Sabe uma das coisas que através de um grande avivamento haverá um grande crescimento. Um grande avivamento, ele produz um grande crescimento. Quanto mais você é avivado, mais você cresce. Porém, o crescimento, muitas das vezes, ele é doloroso. Quanto mais você cresce na presença de Deus, nos dons espirituais, muitos vão olhar para dizer para você: esse aí quer se aparecer, esse aí ele levanta o povo para falar, mas não é nada demais, esse aí quer se mostrar para o povo. Ei, eles não vão entender o que Deus está fazendo através de você, mas não se preocupa, porque quem te chamou é Ele que se responsabiliza. Quem te chamou, Ele quer ver você crescer, Ele quer ver você avançar e progredir na sua presença. Aleluia. Sabe, irmãos, a lagosta é um crustáceo que ela, quando pequena, cresce sobre a sua pele ali uma carapaça, aquela casca dela. E existe um processo que é doloroso sobre a lagosta, é que quanto mais ela vai crescendo, a carapaça ela não cresce junto com ela. E isso começa a incomodar a lagosta. Começa a passar por um processo doloroso. Ela começa a ficar tão incomodada que ou ela toma uma atitude, ou ela morre ali dentro daquela carapaça. Ou ela toma uma atitude, ou ela morre dentro daquele ambiente a qual ela está inserida. Ela vai para as rochas, e ela passa por um processo de quebrar aquela carapaça, sai dela, se esconde por conta dos predadores, e ela passa um processo de crescimento, de uma nova carapaça, agora já no tamanho maior. Crescimento pode ser doloroso. Crescimento pode incomodar. Mas é necessário os processos para que nós possamos crescer. Aleluia. É necessário os processos para que nós amadurecermos. É necessário os processos para nós caminharmos da maneira que Deus quer que nós caminhemos. Porque se for tudo fácil, meus irmãos, muitas das vezes a gente não vai dar valor, porque o ser humano muitas das vezes é desse jeito.
Aí as lutas vêm, mas eu estou matando meu leão por dia. As lutas vêm, mas os gigantes estão caindo. As lutas vêm, mas o urso tem que cair. As lutas vêm, mas ao grito daquilo que Deus determinou, as muralhas caem, mas você passa, mas você vai adiante, mas você avança. Ei, você não é limitado. Há uma unção sobre a tua vida. Você tem que sair daqui dos cultos da tua casa todos os dias avivados, porque Deus ele quer fazer algo através de você. Ele quer encher pessoas, Ele quer curar pessoas, Ele quer tocar em pessoas. Então se você tiver, meu irmão, que dá um glória onde você estiver, glorifique a Deus, porque é Ele que te chama, porque é Ele que te usa, porque é Ele que derrama dos seus dons espirituais sobre você. Glória a Deus. É crescimento. E os dons de Deus são derramados sobre a igreja dele. Ele diz, buscai com zelo os melhores dons. Ei, é você. Vai em busca. Ora. Ah, mas eu já estou orando. Ora mais. Busca mais. Eu estou caminhando. Avança, corre. Não vá na lentidão que você acha, ah não, aqui está bom, não. Deus quer que você cresça. Não deixa que ninguém impeça a chamada de Deus sobre a tua vida. Não deixe ninguém determinar aquilo que você vai viver, porque Deus já determinou para você, é só você receber. Não deixe ninguém te parar. O pastor falou isso aqui, sobre parar, sobre descansar. E semana passada eu estava a trabalho na cidade de São José da Coroa Grande. E quando eu entrei ali na pousada, tinha uma placa em cima da cama, na parede. E ela dizia assim, se estiver cansado, descanse, mas não pare. Se estiver cansado, descanse, mas não pare. Prossiga. Avance, não olhe para trás, avance para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, há um prêmio para você, há uma coroa preparada para você, mas quem determina a caminhada é você, porque o nosso guia, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo que habita dentro de você está dizendo, ative o poder, ative o poder, ative o poder, porque está disponível para você. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu acho que só quem é da minha idade aqui, ou mais velho, vai lembrar disso aqui. Eu gostava muito de um desenho que passava, que era o Capitão Caverna não, meu irmão. Capitão Planeta. E o interessante é que nesse desenho existia 5 jovens. 5 jovens. Cada um deles tinha um anel de poder. 4 deles eram com elementos naturais. E havia um que era o coração. E quando a terra estava em perigo, um inimigo muito forte que vinha para destruir, eles tinham poder no seu anel, mas eles não conseguiam só. Eles tinham que juntar os poderes dos 5 para eles conseguirem chamar o Capitão Planeta. E um levantava a mão e dizia, terra, o outro fogo, o outro água, o outro ar e o outro coração. E o Capitão Planeta vinha voando. E eles gritavam. E ele dizia, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. E os jovens gritavam, vai planeta. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que cada um de nós temos poder. Mas quando o perigo é muito grande, a igreja em unidade, ela começa a clamar pelo mesmo objetivo. Ela começa a lançar as palavras que Deus determinou que ela pode lançar. Elas começam a avançar com o poder e na unidade a igreja vai avançando. Na unidade a igreja vai crescendo. Na unidade a igreja vai destronando Satanás. Ela vai curando, ela vai salvando, ela vai libertando, porque o agente está dentro de você.
você. O Todo-Poderoso habita dentro de você. A unção está dentro de você. Ei, não deixe ninguém te parar. Ativa o poder que está dentro de você. Aleluia. Ativa. Glória a Deus. Eu tenho 5 minutinhos aqui, a gente vai falar algo bem rapidinho aqui para vocês. Glória a Deus. Um grande avivamento, ele produz também um grande movimento. Não há avivamento sem movimento, tá? Porque aquele que habita dentro de você, ele gosta de movimento. Então não se fique constrangido porque o irmão gosta de correr dentro da igreja. Não fique constrangido ou envergonhado porque o irmão dá um glória bem alto, porque ele fala em mistério bem alto. Não fique constrangido pelo movimento que há dentro da igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Eu assisti um jogo, uma Copa do Mundo, que eu não sei, eu acho que foi a França que ganhou, na final. E algo me chamou muita atenção. Eu não sou fã de jogo não, eu só assisto o Brasil jogando na Copa do Mundo. Se ele não ganhar, se ele perder, eu deixo de assistir. Mas, nesse finalzinho de Copa, eu não lembro qual foi o ano, eu sei que, se não me falha a memória, a França ganhou. E dentro do gramado, havia um jogador correndo feito louco. Abriu os braços e fazia um aviãozinho. E ele corria para lá, corria para cá, e a câmera pegava nele e focava ele. E Deus falou dentro do meu espírito e perguntou: você acha que alguém vai julgar ele? Eu digo, claro que não. Porque ele está se alegrando pela vitória que ele obteve. Ninguém vai julgar ele porque ele está se alegrando. Ei, ele não tinha tomado posse ainda da taça. Ele não tinha recebido o dinheiro que ainda ia receber, mas ele sabia que já era dele. Ei, diferente dele, aleluia. Diferente dele, eu e você já sabemos que nós recebemos. E é por isso que nós corremos. E é por isso que nós pulamos. E é por isso que nós nos alegramos. Porque a certeza nós já temos, aleluia. Então eu corro, eu pulo, eu marcho, eu falo em mistério, eu falo em línguas estranhas, porque eu já recebi. É meu, é teu. Agarra aquilo que é teu, se alegra na presença de Deus, porque é teu, meu irmão. Para de olhar o irmão que está correndo e corre junto com ele. Para de olhar e vai. Avança. Se alegra. Se houver um grande avivamento sobre a igreja, haverá um grande movimento também nas ruas. E esse movimento ele vai inundar a cidade. E Deus vai levantar pessoas, e Deus está tocando o coração de pessoas para avançar, para ir, aleluia. E sobre as tuas mãos, e sobre ti, virá uma unção de cura, aleluia. E você vai dizer, está curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. As pessoas irão olhar para você, irão enxergar. Não é apenas um brilho não, você vai estar reluzente. Porque o Espírito de Deus estará tão claro, tão nítido na tua vida, que as pessoas vão dizer, ei, o que é que ele tem de diferente? Eu quero isso, porque o movimento, aleluia, que foi gerado pelo grande avivamento, profetiza, declara. O que você quer ver? O que você quer ver? Começa a imaginar. Eu assisti uma ministração, pastor Miles Moro, e ele chama pastor Silas Malafaia e ele diz para ele, o que você vê que vai acontecer naquele ambiente? E eu peguei isso para mim. E eu comecei a declarar o que vai acontecer naquele lugar. Aleluia.
Eu comecei a declarar o que vai acontecer, o que eu estou vendo pelos olhos da fé. É multidão, é uma igreja grande, é uma igreja avançando, abrindo trabalhos, inundando aquele lugar. E aquele lugar que foi outrora teve um índice tão grande de não evangélicos, ele vai crescer, ele vai avançar. E pessoas serão alcançadas pela palavra da fé. Em nome de Jesus. E eu encerro por aqui. Bem na hora. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. O homem é fogo. Amém, gente. Minha palavra de hoje se chama comunhão com Deus. Amém. É muito bom o que aconteceu, né? Vi que já está meio caminho andado, né, Léo? Com esse louvor que aconteceu, graças a Deus. E fica mais fácil. Realmente fica mais fácil, irmãos. Irmãos, hoje a gente pode sentar e adorar o Senhor e orar, né? Nós podemos render graças a Deus, né? Porque Jesus já fez tudo aquilo na cruz pela gente. Mas sabe que um dia não foi assim, né? Deus, ele fez o mundo perfeito. Faça de conta que vocês nunca ouviram essa história. Deus, ele fez um mundo perfeito. Porém, o homem decidiu pecar. O homem pecou, se afastou de Deus. A maior derrota que existiu na humanidade foi a separação do homem com Deus. Essa foi a pior das coisas que já aconteceu na Terra. Eu queria que vocês abrissem, o pessoal da mídia abrisse em Romanos 5:13. Romanos 5:12, perdão, fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto pecaram. De aí em diante, o homem começou, depois que ele pecou, ele começou a viver uma vida distante de Deus. Só que até Jesus, o que mais aquele povo ansiava no Antigo Testamento era viver perto de Deus, era estar perto de Deus de novo. E a gente pode olhar a história, toda a história da Bíblia, né, no Antigo Testamento até Jesus vir, a gente pode até perceber que poderia ter sido uma falha do plano de Deus para a humanidade. Mas não foi uma falha para o plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus sempre foi, e ele sempre quis que a gente estivesse perto dele. Veja, vou dar um pause aqui. Hoje, a gente pode olhar e a gente pode perceber, feito esse momento que teve aqui, a gente sentia a presença de Deus. E quão maravilhoso é isso, a gente sentir a presença de Deus, né? Eu estava ali rindo, escutando gente orando em línguas, gente rindo. Mas o quão bom é estar nos pés do Senhor. O quão bom e maravilhoso é a gente viver nos pés do Senhor, em consagração, orando, ter um momento com Deus, né? Mas, feito eu falei antes, no Antigo Testamento, não era dessa forma. As pessoas anseiavam por isso. As pessoas queriam que isso acontecesse. As pessoas pensavam que ia vir um sacerdote, as pessoas pensavam que ia vir um político. Mas só que aconteceu muito melhor. Ele veio morar dentro de nós. E em João, eu queria que por favor abrisse João 1:11.
João 1,11. Quando Jesus chegou para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, eles não o receberam. Eles os rejeitaram. Jesus provou de todas as formas que ele era o Messias da humanidade. Jesus provou que ele era quem ia trazer a salvação. Jesus provou através de cura. Jesus provou através de milagres. Jesus provou de todas as formas, mas mesmo assim eles rejeitaram. Não existiu nada que Jesus não pudesse fazer que não provou as profecias do Velho Testamento. E nada que Jesus, tudo que Jesus fez, provou aos judeus que ele era o Salvador da humanidade. Provou aos judeus que ele era o Messias. Eles não aceitaram isso. E João 1,11, eu estou resumindo, para que dê tempo. João 1,11 diz, ele veio para os seus, e os seus não receberam. A palavra de Deus não diz que os seus não o reconheceram. A palavra de Deus diz que os seus não olharam para ele e disseram assim, eu acho que ele não é o Messias. Não. A palavra de Deus diz que não receberam. Se eu chamar pastor Hinaldo e ele chegar até aqui essa porta, até aqui esse degrau, e eu disser, não, agora você não entra mais. Então quer dizer que eu não recebi aqui em cima. Mesmo sabendo quem ele é, mesmo sabendo a honra que eu posso prestar a ele, né? Mas Deus provou e mesmo assim eles não o receberam. Só que tudo aquilo que parecia que era uma derrota, eu fico imaginando quando Jesus foi à cruz e quando Jesus morreu, que ele foi ao inferno, eu fico imaginando quando ele chegou no inferno. Aquela quantidade enorme de demônio rindo por ele, né? Tu fosse um derrotado, tu fosse humilhado, tu fosse caído, aquilo que tu falava não aconteceu, tu não é o rei. E eu fico só meditando nisso, quando Jesus se levanta, poderia estar agachado, quando Jesus se levanta e começa a caminhar para o portão do inferno. E quando ele começa a caminhar para os portões do inferno, começa a ter aquela loucura de demônio. Para onde é que ele está indo? Porque ninguém poderia encostar nele. Para onde é que ele está indo? E começa a caminhar, e quando ele vai chegando perto do portão dos infernos, eles começam a perceber que o plano de Jesus era arrancar tudo de mal que tinha no inferno, e ele sair pelos portões do inferno e ressuscitar. Eu fico imaginando a loucura que foi naquele dia no inferno. Foi algo aterrorizante para os demônios, porque daquele ponto em diante não teve mais volta para eles. Eles achavam que as coisas estavam caminhando bem nos planos deles com a morte de Jesus. A morte de Jesus, porém, era um plano de Deus também. Eu fico pensando que os judeus não o receberam, mas nós, igreja, recebemos ele. Nós, igrejas, recebemos Jesus. Nós hoje podemos orar. Nós hoje podemos agradecer. Podemos curvar nosso joelho ao chão. Por conta que Jesus fez o que fez no inferno. Amém, gente? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Mateus 26, 53. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Aqui a gente vê uma passagem
que Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele estava orando. E quando o pessoal chega para prender ele, e sobe soldados, os religiosos, e começa aquela muvuca. E naquele nervosismo, Pedro corta um pedaço da orelha de Malco. Malco era um soldado religioso do Sinédrio. E Jesus, ele pega o pedaço da orelha de Malco e cola de novo. Não sei como, é coisa de Deus. Cola na orelha de Malco e ele diz assim, eu vou resumir aqui. Ele diz assim: Pedro, tu acha que se não fosse da vontade do Pai, eu não rogaria aqui e traria e mandaria 12 legiões de anjos nesse momento? Ô Pedro, tu acha que se não fosse da vontade de Deus que eu tivesse aqui nesse momento, eu não escaparia dessa situação que está acontecendo aqui com 12 legiões de anjos? Tu acha mesmo, Pedro, que eu, o Cristo, vou passar por uma humilhação dessa à toa? Tu acha mesmo, Pedro, que tudo isso que está acontecendo aqui vai ser em vão? E daí em diante vocês já sabem o que aconteceu. Jesus foi para a cruz e passou por tudo aquele momento, né? Só que aí, voltando à história do inferno, depois que Jesus foi para o inferno e ressuscitou, ele veio, trouxe um combo de benefícios para a gente. Todo esse combo de benefícios que Jesus trouxe para a gente, eu vou citar dois que para mim é um dos mais importantes. É a salvação e a comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela é algo que ela não foi feita para a gente ter esse relacionamento de vez em quando. A comunhão com Deus não foi feito para que a gente veja isso quando eu estou com vontade. Sabe, gente, eu estava olhando um dia desse a respeito sobre sacrifício vivo. Sacrifício vivo também é quando você se ajoelha no seu quarto sem vontade de orar e você ora. Você diz assim: Senhor, eu não estou com vontade não, Deus, mas eu sou um sacrifício vivo diante de Ti aqui. Eu sento o meu joelho cansado, sobrecarregado, pressionado, mas eu não abro mão de estar diante do Senhor como um sacrifício vivo diante de Ti. Gente, a comunhão com Deus, ela é algo que nós temos de fato de usar como prioridade em nossa vida. A gente querendo ou não, a gente querendo é maravilhoso, que a gente já entra no quarto rindo. A gente já entra no quarto com vontade de orar, isso é muito bom. Agora, quando a gente não quiser isso, a gente tem que se tornar um sacrifício vivo. A gente tem que entrar naquele quarto sem vontade de orar e nós temos que fazer a vontade de Deus. Que a maior vontade de Deus hoje, digam assim, a maior vontade de Deus hoje é o relacionamento de mim com meu Pai. O que mais Deus quer hoje, hoje, é a sua comunhão com Deus. Você pode vir trabalhar na igreja, você pode servir, eu já participei de uma igreja que eu servia quase todos os dias. Mas sabe que se não tiver relacionamento com Deus, quase daquilo nunca valeu a pena. Nunca valeu nada. O relacionamento com Deus faz com que a gente tenha uma percepção melhor de Deus e Ele vai nos entregar coisas a qual a gente não almejava em encontrar. Entre todos esses combos de benefício, a comunhão com Deus, você
Está ali no meio disponível muita coisa, a oração em línguas, os cânticos, os louvores. Sabe, um dia desse eu estava conversando com o pastor Chilton na praia, e tem uma passagem de Davi, não vou ler aqui que eu não anotei, me lembrei agora. E Davi, ele não tinha às vezes um coração como Deus queria. Mas sabe que em uma oração, tem na Bíblia dizendo, ele diz assim: Senhor, o que eu mais quero de ti é que você mude esse meu coração, para que eu adore a ti com a pureza a qual o Senhor quer. Que pena eu não... Se alguém tivesse essa passagem, é em Salmos. E só que hoje a gente já pode ter essa pureza. Hoje, eu duvido, irmão, eu duvido você estar sobrecarregado, você passar 1 hora orando e você não sair daquele quarto aliviado. Davi não tinha o que a gente tinha. Hoje a gente tem aquilo que Davi um dia almejou. Nós hoje podemos orar, nós hoje podemos conversar com nosso Pai. E Ele pode nos atender, coisa que no Antigo Testamento eles nunca pensaram dessa forma. Eles nunca pensaram que um dia aceitar Jesus, aceitar o Messias, seria o Espírito Santo morar dentro de nós. Eles nunca pensaram isso. Existe até algumas passagens, não vi de alguns pregadores, que eles dizem assim, que diz que quando Abraão encontrar a gente no céu, né, vai dizer como é o Espírito Santo morar dentro de você. Porque se a gente for ver no Antigo Testamento, se a gente puder pegar um deles e a gente conversar com eles, eles vão dizer que jamais eles pensavam que aceitar Jesus era o Espírito Santo morar dentro de nós. Gente, isso é uma verdadeira obra de arte de Deus. É o Espírito Santo morar dentro de nós. E a gente chegar diante do Senhor e a gente orar a Deus. A gente conversar a Deus. Ele descer ao nosso nível. E Ele nos revelar coisas que só a gente e Ele é quem sabe. Né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria, gente, que a gente ficasse de pé um pouquinho. Quando foi um dia desses, a gente estava no monte, o pessoal do evangelismo se reuniu no monte, e a gente foi adorar, e eu fiz um pedido. Eu disse: gente, vamos louvar e adorar o Senhor, sem ninguém conversando, todo mundo numa mesma frequência. E foi um momento maravilhoso. Foi um momento que a gente viu o mover de Deus, assim como aconteceu agora antes do culto, né? Eu queria que você fechasse seus olhos e você adorasse ao Senhor de todo o seu coração. Você adorasse ao Senhor. Preste honras a Deus. Mostre a Ele que você é filho dEle. Mostre a Ele que você pode adorá-lo, porque o filho dele teve um alto preço naquela cruz. Um alto preço que aconteceu para que a gente pudesse ter esse contato de novo com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tuas maravilhas, Pai. Pelos benefícios, Pai. Pelos benefícios que você trouxe naquela cruz, Pai. Mas que um dos maiores deles, Senhor, foi ter contato contigo de novo, Pai. Um dos maiores benefícios, Senhor, que Jesus trouxe naquela cruz foi a gente poder se achegar, Pai, a Ti de novo, Senhor. Adão rejeitou, mas nós não rejeitamos a Ti, Senhor. Nós chegamos a Ti, Senhor. Nós Te oramos, Pai, porque nós somos Teus filhos, Pai. Hoje, diz a Ele o quanto Ele é santo. Diz a Ele, honra a vida dEle. Diz a Ele o quanto Ele é maravilhoso. O quanto você é feliz em ser filho de Deus. Você não está aqui por cargo. Você não está aqui para que ninguém te honre.
está aqui porque você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Entenda essa informação. Você é um filho de Deus. O Criador dos céus e da terra. O Criador dos céus e da terra. Ele se fez pai seu. Ele lhe adotou. Ele lhe adotou porque o caráter de Deus é de amor. O caráter de Deus é de amor. O caráter de Deus é um Deus bom. Oh, meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, Pai, sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos ter comunhão contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Hinos e cânticos hoje estão disponíveis, graças a Jesus. Comunhão hoje está disponível, graças a Jesus. Oração em línguas hoje está disponível, graças a Jesus. Santo Deus e Pai, honramos tua vida, Pai. Honramos tua vida em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você fez, Pai. Nós te agradecemos. Nós somos gratos, Pai. E que a partir de hoje, Senhor, venha, Senhor, sobre todos nós unção, Senhor, em viver aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Que a gente possa, Pai, dobrar nossos joelhos, Pai, e viver uma comunhão contigo, Pai. Oh, meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nada foi em vão. Nada foi em vão. Nós podemos hoje dobrar nossos joelhos e viver para Ti, Senhor. Podemos viver para Ti, Senhor. Podemos dobrar nossos joelhos. Sacrifício vivo somos nós, Pai. Nós somos sacrifício vivo, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Viver para nosso Pai. Oh, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua santidade, Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai. Vamos viver, Pai, a tua santidade, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu estava sentado ali e Deus me deu uma palavra para trazer para você, Levi e Brenda. Ele quer que vocês sentem, adorem a Ele com cânticos espirituais. Vocês se consagrem diante dEle, vocês dois. E Ele vai entregar canções a vocês. Gravem essas canções. Nós vamos usufruir dessas canções que o Senhor vai colocar na boca de vocês. Hoje, pode ser que nenhuma criatividade venha, porque não é de vocês, é de Deus. É o Espírito Santo. E quando essas músicas, esses louvores vierem, vocês dizem assim: foi o Senhor quem me deu. Foi o Senhor quem me deu. Escutem o que eu estou dizendo hoje. Façam isso. E Deus vai honrar vocês, porque vocês honram o Senhor. Amém, gente? Queria dizer a vocês que eu amo a vida de vocês. E que
para todos que servem nessa igreja, nada além do que consagração. Salvação, isso. Nada além da salvação. Nada além da consagração. Nada além de você sentar seu joelho e orar a Deus. Você só tem a ganhar com isso. Você não vai perder nada. A todos que servem, não é o servir, é o joelho no chão. Amém. A todos que servem, não se frustrem, porque não é o servir, é o joelho no chão. O servir vai ser uma consequência do amor que você presta a Deus. Amém, gente? Fiquem na paz.